Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Hoje iniciamos umas conversas sobre o futuro da Previdência dos Advogados. O Conselho Regional de Lisboa tem vindo sempre a incentivar debates nesta área, porque entende que tem havido muita desinformação e que, de facto, em nada beneficia todos os advogados. O que nós queremos saber é qual é o melhor para o nosso futuro previdenciário. De facto, tivemos um referendo que, volto a repetir, como já disse várias vezes, não consagrou nenhuma opção, bem pelo contrário, consagrou a liberdade de opção e é isso que tem que ser feito. Mas para acontecer uma liberdade de opção, independentemente das consequências que venha a ter, as pessoas têm que saber o que está em cima da mesa, o que está em causa, contrariamente ao que algumas pessoas andam a dizer, volto a sublinhar, não houve qualquer opção pela integração na Segurança Social. E isso é muito importante e é por isso que nós fazemos estes debates, estas conversas e pretendemos que toda a gente tenha os elementos mais, diria eu, claros que seja possível face aos interesses em presença e que depois, quando e se vier a acontecer essa liberdade de opção, as pessoas possam optar. E por isso, hoje temos connosco o Dr. Vítor Coelho, que foi eleito Presidente da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, recordo, que foi eleito com um programa a favor da manutenção da Caixa de Previdência e, naturalmente, essa é a sua posição e vem aqui expor a posição da Caixa de Previdência no sentido de nos ajudar a todos a compreender a posição da Caixa de Previdência. Naturalmente, este ciclo vai ter um âmbito mais alargado possível de tendências e de explicações e é isso que nós queremos fazer, que é esclarecer, ajudar a informar e combater, volto a dizer, a desinformação que por aí anda. Muito obrigado, Dr. Vítor. Acho que posso tratá-lo por Vítor só para ser mais fácil claro aqui no sim, nosso podcast. Claro aqui não só. Aqui não só, como é óbvio. Porque, de facto, é preciso compreender as posições de cada um e não é por termos, por vezes, posições divergentes que nos haveremos de ofender, como também acontece muitas vezes noutros locais. Mas o que eu lhe queria perguntar e a grande Antes de mais, permita-me só que claro. agradeço. Eu é que agradeço o facto de me ter convidado, porque sou naturalmente a favor de tudo o que possa ser feito, no sentido de informar os beneficiários da CEPAS de todas as questões que estão relacionadas com o regime e com o presente e o futuro da CEPAS. Portanto, na realidade, é para mim não só um gosto, mas um dever estar aqui consigo e prestar todos os esclarecimentos que puder prestar. Muito obrigado. A primeira grande questão que todos colocamos e que em qualquer conversa que se faça em relação à Previdência, até na própria Segurança Social, é: eu não sei se vou ter reforma. Esta é a grande questão que todos colocamos muitas das vezes. E o que eu lhe pergunto é, considerando os dados de 2023, o que é que nos pode dizer sobre a sustentabilidade financeira da Caixa de Previdência? Bom, o sistema da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, por facilidade de CEPAS, é um sistema de repartição, aliás, à semelhança do sistema da Segurança Social Pública. E, portanto, está sob pressão como está a Segurança Social Pública. Porquê? Fundamentalmente por razões de ordem demográfica. A pirâmide da CEPAS, que há 20 anos atrás tinha uma base muito estendida, hoje já não tem essa base estendida. Digamos que a meio da pirâmide está o grosso dos beneficiários e na parte superior da pirâmide, que terminava nos moldes normais das pirâmides, já está muito alargado, ou seja, já há cada vez mais beneficiários com acesso à sua pensão. E esse é o problema base de todos os regimes de repartição. Em geral, colocam-se situações a esses regimes que passam pelo segundo pilar e pelo terceiro pilar. PPRs complementares das pensões de reforma, fundos, porque há a noção que será muito difícil continuar ad eterno este regime. O que eu posso dizer, falando, por exemplo, para o caso do Dr. João Massano, sim, eu acho que o Dr. João Massano vai ter reforma e se, como eu espero, a CEPAS se mantiver, vai ter reforma paga pela CEPAS.
Os estudos que são feitos, e nós temos estudos atuariais todos os anos, por vezes até 3 estudos atuariais, há um que é feito por causa da aprovação de contas, outro que tem sido feito por causa do fator de correção, e, portanto, nós temos sempre pelo menos 2 estudos, apontam para a sustentabilidade da CEPAS num horizonte de 15 anos. Dir-se-á, mas isso significa que depois dos 15 anos não é sustentável? Não, não significa isso. O que significa é que as empresas de atuariado com quem temos trabalhado entendem que é mais seguro fazer a 15 anos, porque se já assim os pressupostos são voláteis, a mais de 15 anos é muito mais difícil fazer um estudo com o mínimo de consistência. Mas quando se fala em sustentabilidade a 15 anos, isso quer dizer exatamente o quê? Não, isto quer dizer que, por exemplo, o património da CEPAS, tendencialmente, daqui a 15 anos, valerá o dobro do que vale hoje, por exemplo. Isso significa que, até lá, não há, em princípio, com as medidas que já existem, não haverá problemas no recebimento das contribuições e dos demais rendimentos, mas fundamentalmente das contribuições para pagar as pensões e subsídios, e, portanto, nesse contexto não há problemas em relação à viabilidade da CEPAS, digamos, para cumprir as suas obrigações. No fundo é isso. Agora, como tudo isto é monitorizado todos os anos, é obrigação das direções da CEPAS tomarem medidas que facilitem a manutenção dessa sustentabilidade. Eu devo dizer que as medidas que a nossa direção preconiza e que eu vou tentar ao limite levar avante, e vamos ver se conseguimos introduzir várias delas ainda este ano, vai ser muito difícil, porque o tempo passa muito depressa. E já estamos a meio do mandato? Já estamos a meio do mandato, mas passa não só por isso, mas por conseguir superávites que permitam apoio aos beneficiários, para além da questão da reforma, a vários níveis. E isso, para nós, é absolutamente fundamental. Isso leva-me a uma questão que de facto, é a grande questão neste momento, que é, durante muitos anos, a Caixa de Previdência foi vista como uma Caixa-Reforma. Por força de diversas circunstâncias, não vale a pena estar aqui a enunciá-las, os beneficiários cada vez mais sentem a necessidade de ter assistência. E assistência que seja similar ao que é dado, ou o mais parecido possível com o que é dado no regime da Segurança Social, e isso é o que tem levado a algumas das críticas que têm sido feitas à Caixa de Previdência. O que eu lhe pergunto é, em termos de benefícios assistenciais, o que é que acha que, considerando o vosso programa e os tais superávites que falava, poderia ser realizável, quer neste mandato, quer num próximo e eventual mandato que houvesse? Vamos ver. Eu não falo só de assistência. Por exemplo, há uma situação que se nos coloca e à qual nós damos particular atenção, que tem a ver com os pensionistas, principalmente aqueles que já não estão no ativo. Mas antes disso, deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Na realidade, a CEPAS tem um regime que se destina a um universo muito específico. Em geral, as pessoas que refletem sobre segurança social já se questionam, por exemplo, sobre a universalidade das regras da Previdência, por exemplo. Quer isto dizer o quê? Quer dizer o seguinte: será que as regras devem ser as mesmas para todos? Será que eu devo pagar o mesmo tipo de nível de pensão, o mesmo montante de pensão a pessoas que, tendo contribuído com os mesmos valores, têm situações pessoais distintas? Por exemplo, quem tem mais rendimentos e que teve a possibilidade ao longo da sua vida de ter acesso a uma melhor alimentação, a cuidados de saúde, tendencialmente vai viver mais do que quem não teve. O que significa que, se pagarmos as mesmas pensões a uns e outros, aqueles que têm mais vão receber durante mais tempo pensão. Isso coloca um problema ao próprio regime. Sim. E quem diz isto fala também de atividades específicas.
Nós temos uma atividade específica dos advogados, solicitadores e agentes de execução, para já não falar dos beneficiários extraordinários, mas isso é uma situação diferente, que, em nossa perspectiva, merece ter um regime próprio. Fazer um regime idêntico à da Segurança Social não é aquilo que nós consideramos mais adequado. Os regimes são diferentes. A comparação estrita entre um regime e o outro é difícil de fazer. Eu não tenho dúvidas que a SEPAS terá situações que são mais benéficas para os seus beneficiários do que a Segurança Social teria, assim como o contrário também acontece. O problema que se coloca qual é? O problema tem a ver com algo que está antes da SEPAS, com a profissão. Com a profissão e aquilo que se pretende para a profissão. Porque a SEPAS foi criada num quadro de uma profissão completamente liberal. E, portanto, esse foi o seu paradigma. As alterações que têm vindo a ser introduzidas a nível assistencial decorrem, de facto, da evolução da profissão. Mas nós temos de saber verdadeiramente aquilo que pretendemos. Por exemplo, os dois problemas que mais se colocam à SEPAS têm, obviamente, a ver com parentalidade, para não falarmos em maternidade pura e dura, e com doença. Bom, não, até porque a parentalidade, considerando aquilo que nós pretendemos em termos de igualdade de género, é o que tem que se falar. Sem dúvida, sem dúvida. E, aliás, devo dizer-lhe que uma das medidas que nós estamos a trabalhar e que é das que está mais avançada tem, de facto, a ver com a alteração dos benefícios que oferecemos de maternidade e de nascimento por um mais abrangente de parentalidade. Agora, será possível, será aquilo que é o mais correto que os beneficiários, e agora também por facilidade vou falar nos advogados, porque estamos aqui na Casa dos Advogados, mas que se aplica nos mesmos termos, evidentemente, aos solicitadores e agentes de execução. Será o mais adequado, por exemplo, uma advogada que é mãe poder ficar sem trabalhar durante um determinado período? Inicialmente tinham-me falado em 4 meses, parece que a coisa está estabilizada em 6 meses, o período que for. Bom, eu só preciso que isso seja definido, mas isso não tem a ver com a SEPAS. A SEPAS ajustará, na medida em que seja considerado melhor, os seus subsídios, os seus benefícios a essa situação. E isso é realizável? Para a SEPAS é. O que eu não sei é se é para a advocacia, não é? Alguém poder ficar 6 meses sem trabalhar, com os prazos suspensos em tribunal, se os houver, com os clientes à espera 6 meses pelo andamento dos seus processos, essa parte eu já não me vou envolver. Como advogado tenho opinião, como é evidente, não é? Claro. Mas não me vou envolver. Mas se isso for feito, repare, a SEPAS paga nesta fase à cabeça um determinado valor. Bom, esse valor não só pode ser aumentado, como pode ser dividido por vários meses. Não há para nós nenhum problema em relação a isso. E, portanto, nós ajustaremos isso. E faremos um benefício que seja adequado a uma situação desse tipo, se ela se vier a verificar. Relativamente às doenças, a questão das doenças é uma questão muito mais complexa, mas gostava de dizer para já o seguinte: muitos dos nossos beneficiários ignoram de uma forma que nós temos dificuldade em perceber, ainda que a comunicação da SEPAS tenha sido ao longo dos anos inexistente, nós temos procurado fazer um esforço no sentido de ultrapassar essa situação. A SEPAS tem 4 postos médicos. Enfim, há quem entenda que não devia abrir mais, a não ser que abrisse para todos. Nós vamos passo a passo, e dos 4 que já abrimos, já voltamos a falar com mais um Conselho Regional para saber qual é a melhor solução para eles. Já agora, só para ficar claro, onde é que temos postos? Temos em Lisboa, em Coimbra e no Porto. E abrimos o ano passado na Madeira. E gostaríamos de passar aos Açores. Não estamos a ter resposta ainda da parte do Conselho Regional. Os Açores têm uma situação particular, mas queremos resolver a questão dos Açores. E depois queremos vir para o continente para os restantes locais. Mas prestam um serviço. Hoje, quando se fala que há não sei quantos milhares de portugueses sem médico de família, com dificuldades de acesso aos médicos, com tempos de espera enormes, os nossos postos prestam um serviço extraordinariamente relevante. Tem tempo de espera ou não?
Houve um período em que houve uma situação em que ficou a funcionar apenas com um médico em Lisboa, hoje já temos 3, esses tempos estão recuperados e eu presumo que em 15 dias no máximo as pessoas têm a possibilidade de ter consultas. E isso é muito relevante. Mas o problema da doença, propriamente dito, a SPAS celebrou, estamos a entrar no 4º ano, um seguro de proteção de rendimentos. Bom, tem sido acusada de não ser uma agência de seguros. É verdade que não tem, mas quer dizer, nós temos um regulamento, não é? E nós regemos-nos pelo nosso regulamento. E o nosso regulamento aponta também no sentido, neste momento e ao longo do tempo em que ele está em vigor, no sentido da celebração de acordos com as companhias de seguros que protejam situações específicas dos seus beneficiários. Isso foi feito em relação à proteção de rendimentos. Porquê? Porque ser a própria SPAS a gerir a questão das doenças vulgo baixas é uma situação complicada. E exige todo um staff para tratar desses assuntos que é significativo. Avançamos para esta solução. É a ideal? Não é a ideal. Temos melhorado todos os anos, as condições estão cobertas por esse seguro. E hoje temos já, por exemplo, também a questão das complicações pós-parto, a interrupção involuntária da gravidez, temos consultas relacionadas com a doença mental, a possibilidade de haver lugar ao pagamento de compensação durante 60 dias em situações específicas relacionadas com a doença mental. Estamos a fazer um caminho nesse sentido. E a questão da oncologia? Qual é que a questão é a da vossa oncologia. ideia? A questão da oncologia, qual é o problema? A oncologia, como demais doenças, tem uma situação que tem a ver com aquilo que nos seguros existe sempre, que são as pré-existências. O problema que se coloca é que, à medida que o tempo for avançando, é nossa convicção que as pré-existências se vão esbatendo e que a generalidade dos beneficiários possa ficar coberto em tudo aquilo que for doença incapacitante. Mas acha que a SPAS pode apoiar mais os colegas em situação de doença oncológica ou não? Repare, diferentemente do que se diz, a SPAS tem ajudado colegas em situação de doença oncológica. É porque tem-se ouvido falar muito das situações da oncologia. Mas, ouça, a SPAS, por regra, não publicita esse tipo de questões por razões óbvias. Sim, mas em termos genéricos. Relacionadas com a doença. Eu compreendo. Qual tem sido o problema relativamente às questões oncológicas em particular? É um problema que se coloca à SPAS e que nós vamos ter de dar alterar, porque o apoio que é concedido parte do pressuposto que as pessoas não têm condições, elas, para suportar determinado nível de despesas. O que é que acontece? Esse referencial está muito ligado a salários mínimos nacionais e coisas do género. Ora, a doença oncológica obriga a custos muito mais elevados. E, portanto, temos dificuldade em conseguir enquadrar nesse sistema. Por exemplo, a propósito de situações de apoio, houve um colega nosso, o Dr. Lourenço Júnior, que constituiu um fundo dentro da SPAS, com 1 milhão de euros para apoiar os beneficiários. Os colegas não sabem disso. Quer dizer, eu não percebo porque é que não sabem. Não sabem. Nós, todos os anos, enviamos numa folha A4, para não ser de muito difícil leitura, um documento chamado Proteção Social Alargada, onde estão todos os benefícios da SPAS, incluindo esse. E cada vez que nos é suscitada uma questão, nós próprios tomamos a iniciativa de verificar se podemos apoiar com base no fundo. O que é que acontece? Acontece que o fundo foi criado já há muitos anos e é muito restrito. É muito restrito e tem sido objeto de interpretações muito restritivas. É nossa intenção ver se conseguimos alterar esse regime para que alguém que teve a vontade de apoiar de forma benemérita os seus colegas possa verdadeiramente ver utilizado o dinheiro que alocou para esse efeito. E, portanto, vamos tentar alterar o regime, ou falando com os herdeiros ou com o Ministério Público, dar ali uma abrangência diferente. Tenho pena, mas aquilo só abrange advogados, não abrange solicitadores e agentes de execução, mas era um colega advogado que fez nesse sentido. De resto, nas situações em que foram colocadas, a SPAS apoiou uma colega que teve que ir fazer tratamentos à Alemanha.
e que acabou infelizmente por falecer, porque já foi há alguns anos, situações complicadas, apoiou colegas em Portugal que tinham dificuldades e queriam continuar a exercer até final a advocacia para se manterem ocupados, com muita dificuldade em suportar, por exemplo, o pagamento das cotas, e a SEPAS facultava as verbas necessárias para esse pagamento ser feito, sem pretender que ele deixasse de ser feito para se manter em termos de carreira contributiva e ter direito aos benefícios que são concedidos em determinadas circunstâncias ligadas à fase final da vida, e, portanto, faz isso. Agora, relativamente a situações oncológicas, se não houver pré-existência, elas estão cobertas, evidentemente, e nós tentaremos ir mais além em relação a isso. Agora, na verdade, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, tentaremos dar passos consistentes, sempre no sentido de apoiar mais. Que não haja nenhuma dúvida sobre isso. Eu, em particular, e a direção da SEPAS, estamos aqui para ajudar os nossos beneficiários. Isso, por acaso, tem-se revelado de uma forma muito significativa a propósito da questão das execuções. Nós temos colegas que nos têm colocado as suas situações pessoal. Se calhar a questão das execuções deixamos um bocadinho mais para a frente. Agora falamos mais à frente, mas eu queria aproveitar, estamos aqui a falar da questão assistencial para lhe perguntar algo que tem a ver com a base da SEPAS e que é uma das grandes críticas que é feita à SEPAS, que é a forma de cálculo da reforma. Ou seja, o que as pessoas dizem hoje em dia é que não vale a pena descontar mais porque não têm benefícios específicos. Aquela alteração que foi feita em 2015, de facto, desincentivou essas alterações. Está no vosso horizonte alterar esta fórmula de cálculo de modo a permitir reformas melhores ou não é para já uma das prioridades do vosso mandato? Dr. João Massaro, ou João, se há alguém que gostaria de alterar essa forma, sou eu. Sempre, cada vez que tenho uma reunião com a empresa de atuariado, coloco essa situação, mas seria desonesto da minha parte dar qualquer expectativa em relação a isso. Primeiro ponto. A fórmula é uma fórmula muito idêntica à da Segurança Social. Aliás, a alteração do regulamento da SEPAS, que entrou em vigor 1 de julho de 2015, foi muito baseado no regime dos trabalhadores independentes da Segurança Social existente à data. O que acontece é que em 2019, de forma surpreendente, houve uma alteração que baixou a taxa aplicável aos trabalhadores independentes e que, diga-se, não suporta os aspectos técnicos relacionados com aquilo que cobre, ou seja, é deficitário. Claro que o Estado tem outras possibilidades de alocar verbas, nomeadamente Sim. através do Orçamento do Estado, que nós não temos, e portanto temos dificuldade. Mas foi feita nessa base, ou seja, a fórmula da SEPAS é basicamente a mesma da fórmula da Segurança Social. O que é que acontece relativamente à Segurança Social Pública? É que tem uma preocupação de solidariedade e de distribuição diferente da SEPAS, porque é genérica a nível dos cidadãos, e potencia a fórmula das pensões mais baixas. E, portanto, depois vai reduzindo até um determinado valor. E depois é rigorosamente idêntica à da SEPAS. Qual foi o problema? O problema que eu analiso a posteriori, até porque naquela altura também não estava muito ligado aos temas da SEPAS, infelizmente nós começamos a pensar na SEPAS a partir de uma determinada idade, se calhar, mas demorou imenso tempo a ser feita a alteração, é verdade. E o sistema que existia, que era provavelmente o melhor do mundo, era absolutamente insustentável, não é? Quer dizer, qualquer beneficiário recuperava em cerca de 3 anos e meio tudo o que tinha entregue à SEPAS ao longo da sua carreira contributiva. E houve situações que, de facto, não E essa demora levou a que tivesse de ser feita uma alteração que não tivesse conciliado de forma adequada e justa as carreiras contributivas daqueles que, por exemplo, já estavam nos 40 e muitos, 50 anos para a frente. E esses é que são verdadeiramente os mais afetados. Está a ver? Sim. Porque, a partir do momento em que, nessa idade já, passa a contar toda a carreira contributiva,
tudo aquilo que puderem contribuir até a terem acesso à reforma é diluído. Sim, é diluído em toda a carreira e, portanto, torna a questão inócua. Até porque essas pessoas estavam a pensar fazer os melhores anos a seguir. Na fase final. Na fase final. E, de facto, ainda que tivesse havido um período transitório de 6 anos, esse período transitório não permitia evitar uma quebra drástica naquilo que era a perspectiva e a expectativa dos beneficiários. Mas, como sabemos... E para os novos, como é que nós poderemos tornar este sistema mais justo? Já pensaram nisso? Como é que se poderá fazer? Vamos ver. Relativamente aos novos, a partir do momento em que conta toda a carreira contributiva, o problema que se põe é, de facto, um problema que nos obriga, a nós, SPAs, conversar muito com os jovens, explicar muito aos jovens que este tempo passa muito depressa e que a preocupação que devem ter com a sua velhice deve ser equacionada desde muito cedo. Há pessoas que, por feitio, fazem isso. Nós tivemos uma colega na direção da SPAS anteriormente que nem sequer alguma vez tinha imaginado ir para a direção da SPAS, mas que teve essa preocupação assim que recebeu o seu primeiro rendimento. Mas nós temos que fazer um apelo e o problema que se coloca é que não é só dos jovens advogados solicitadores e agentes de execução, os jovens em geral, todos eles têm neste momento uma perspectiva que não é muito favorável a isso, porque não acreditam, como disse, que na sua idade vai haver reforma, pelo menos nos termos em que existe, não é? Porque há outros modos de fazer, não só o segundo e o terceiro pilar que lhe falei, mas quer dizer, em concreto, por exemplo, a capitalização, não é? Só que a capitalização exige verbas para esse efeito de cada um de nós, para aportar para tal, não é? Mas é efetivamente algo que também poderá vir a estar em cima da mesa. Ok. Passando aqui para outro tema que também tem sido um tema que muito tem preocupado, um setor da advocacia, que é os advogados de empresa que são obrigados a descontar para a Segurança Social. Permite-me que corrija, eles não são obrigados a descontar para a Segurança Social. Vamos ver. Se quiser colocar a questão em termos mais específicos... A questão que eu queria colocar é a seguinte, independentemente da obrigação ou não, é óbvio que eles podem pedir a isenção, muitos deles acabam por ter dupla contribuição para a Previdência. Qual é que é a sua visão sobre esta situação? A questão que se coloca, antes de mais, é a seguinte. A generalidade das pessoas está convencida que, sendo trabalhador por conta de outrem, advogado, mas trabalhador por conta de outrem, são obrigados a descontar quer para a Segurança Social, quer para a SPAS. Enfim, pode ser uma questão de interpretação, mas não será exatamente assim. A partir do momento em que tem um regime obrigatório, que é o da SPAS, podem pedir isenção de contribuir para a Segurança Social. A minha opinião em relação a esta matéria passa pelo seguinte, e sempre, como sempre faço, olhando para o beneficiário e para aquilo que poderá ser o melhor para eles. Custar-me-ia sempre que a opção pela SPAS, que é obrigatória, portanto não é opção, é a obrigatoriedade de descontar para a SPAS, pudesse levar esses beneficiários a requerer a isenção da contribuição para a Segurança Social. Porquê? Porque nós não nos podemos esquecer que, em relação a isso, há 23,75 que são aportados pela própria empresa. E isso é algo que me parece... É um benefício para o trabalhador. É um benefício que não pode ser esquecido, não é? Nem posto de lado. Por isso... Mas isso é um benefício específico que, infelizmente, os advogados não poderão ter, a menos que estejam numa subordinação jurídica, numa relação de subordinação jurídica. Mas eu estava a falar, quando falou em advogados de empresa, eu estava a falar desses. Mas repare, eu só estou a sublinhar é que muitas das vezes, quando se fala em segurança social, parece que há uma certa confusão entre o trabalhador dependente, o independente, e é importante que o que nós estamos aqui a falar é só para os advogados de empresa dependentes. Trabalhadores com contador, independentes, evidentemente. Uma das soluções, e isto tem que ser concertado naturalmente com o Governo, uma das soluções poderia passar pela isenção desses advogados, trabalhadores por conta de outrem, isenção relativamente à parte em que eles próprios descontam para a Segurança Social apenas, mantendo a outra parte como obrigação da empregadora. Obrigação da empregadora, revertendo a seu favor. Porque a partir do momento em que haja uma complementaridade, e essa existe, acabaria sempre por ser benéfica para esses colegas.
Se isso não for viável, aquilo que eu equacionaria era conseguir para esses um escalão mínimo obrigatório diferente do normal, diferente do quinto. Porquê? Porque, enquanto advogados, devem continuar a contribuir para as suas SPAs. E não nos podemos esquecer, o que muitas vezes acontece, que quem está nessa situação não está necessariamente para a vida. Não é? A determinada altura pode deixar de estar nessa situação e querer voltar a ser advogado em profissão liberal. E, portanto, deve manter sempre a sua contribuição para a SPAs, além da solidariedade com os demais colegas. E, por isso, não equacionaria nunca que não houvesse a obrigatoriedade do desconto para a SPAs. Pode ser em outros moldes e noutras condições, mas aquilo que eu preconizaria era manter-se na SPAs em condições normais e não perder o benefício das empresas. Difícil seria conseguir que essas empresas que não têm nenhuma relação com a advocacia e com a solicitadoria pudessem elas próprias ser contribuintes para a SPAs, não é? E, portanto, manter isso na Segurança Social Pública parecer-me uma solução. Tudo isto vai ter que ser trabalhado e falado com o Governo, de facto, para ver qual é a solução que nós podemos encontrar que seja a mais benéfica para os nossos beneficiários. Outra das questões que também tem... Deixe-me só acabar de dizer aqui uma coisa. Pode acontecer que a Segurança Social não perfilha mesmo desta forma tão clara e tão segura esta interpretação. Mas, quer dizer, nós conhecemos sentenças judiciais que apontam neste sentido, sem problema nenhum, não é? Portanto, achamos que claramente é isso que decorre do regime que existe. Outra das questões que tem sido muito falada é o princípio da capacidade contributiva, os escalões contributivos mínimos diferenciados, o escalão de refúgio, no fundo, para situações de maior dificuldade de um ou outro beneficiário. Qual é que é a vossa opinião sobre isso? Porque uma das coisas que se diz, e é dita em muitos lados, é que o princípio da capacidade contributiva beneficia as grandes sociedades que não querem pagar mais para a SPAs. Qual é que é a opinião da direção da SPAs sobre esta temática? Bom, às vezes há coincidências nesta vida que são inesperadas, mas que no caso concreto nem sequer era necessário. Mas ontem a SPAs foi notificada de uma sentença em que essa situação foi colocada. E uma vez mais, essa sentença vem à semelhança de outras e à semelhança daquilo que o Tribunal Constitucional já decidiu, que não se aplica às contribuições da SPAs o princípio da capacidade contributiva. Não é um imposto, não se aplica, ponto final, parágrafo. O que não significa que nós não tenhamos em atenção a situação de cada um dos beneficiários que, na realidade, tenham dificuldades em pagar o escalão mínimo. São situações diferentes. Agora, contribuir com base no princípio da capacidade contributiva é algo que não se aplica ao regime da SPAs, assim como o regime da SPAs também está claramente dito, não viola qualquer princípio da igualdade, na medida em que quem contribuir com base nos mesmos valores terá direito exatamente à mesma pensão. Admito que isto possa ser minimizado através da tal ajuda a quem tem pensões mais baixas relativamente a quem tem pensões mais altas, mas por norma não há nenhuma violação do princípio da igualdade e se houver alguma discriminação será positiva. Bom, neste contexto, qual é a nossa preocupação? E mais, a sentença, inclusive, faz apelo a algo que a mim me toca muito, mas uma vez mais não me envolvo nisso, que é o exercício da advocacia numa situação de dignidade e de poder ser prestada de uma forma correta à sociedade em geral. Mas isso já é um outro problema. Saber se quem não tem rendimentos da advocacia, ainda assim, por gosto ou outra razão, deve continuar a poder exercer a advocacia, não me vou envolver nisso. Deus queira que sim, que todos possam exercer, todos os que queiram possam exercer, tenham condições para exercer de forma correta, digna e como deve ser. Mas, admitindo, de facto, a SPAs tem um problema que é conhecido, não tem fiscalização, não tem poderes públicos de fiscalização e, portanto, temos sempre
uma dificuldade, que é a compatibilização entre aquilo que são os rendimentos declarados e aquilo que são os rendimentos reais. Há quem não goste que isto seja exposto desta forma nua e crua, mas eu não posso deixar de referir, até porque o paradigma da CEPAS é um paradigma que se aplica de forma ajustada a este tipo de situações. E, portanto, a sua existência partiu desse reconhecimento. Tomara nós que todos os rendimentos declarados fossem os rendimentos reais e que nós pudéssemos partir dessa base. Bom, ainda assim, vejamos. Quem comprovadamente não possa pagar o 5º escalão, nós admitimos, em tese, e é essa uma das medidas que queremos implementar, que possa estar abaixo do escalão mínimo, ou num escalão concreto, ou num valor abaixo que temos que determinar, se será só um, se calhar até se justifica que sejam 2, em função desses rendimentos. Qual é o problema? Enquanto quem está fora da CEPAS pode fazer declarações de princípio muito bonitas e de uma forma que, como se instantaneamente pudesse ser aplicado, a CEPAS precisa de estudos de impacto, como se compreende. Quer dizer, não seremos nós que iremos colocar em causa a sustentabilidade da CEPAS e o futuro e a pensão dos beneficiários que têm naturalmente a pretensão de vir a receber a pensão, como irão receber, colocando em causa tudo isso com uma medida que não tenha tido subjacente um estudo do impacto financeiro na CEPAS. Também nos foi dito, e a mim em particular, por alguém com responsabilidades, que não haveria nenhum problema da AT em fornecer determinado tipo de dados completamente anónimos e genéricos que nos permitissem fazer esse estudo de impacto. A verdade é que temos desde o dia 13 de março, na AT, um pedido que foi reiterado passado algum tempo e que admito que ainda hoje siga mais uma nova insistência, para além daquelas que são feitas por telefone, não nos foi facultado. Aquilo que nós pretendíamos saber era apenas advogados, solicitadores e agentes de execução, cujo CAI é conhecido, evidentemente, qual é o número de contribuintes desses que estão, por exemplo, num determinado escalão, têm uma declaração de rendimentos do trabalho, até, por exemplo, 1.200 euros, eu não sei de cabeça. Nós indicamos vários escalões para esse efeito. Quantos é que são aqueles que estão entre 1.200, por exemplo, e 1.700? E assim sucessivamente. Isso permitir-nos-ia, por um lado, ter uma perspectiva do que poderíamos contar relativamente a quem acomodássemos abaixo, mas também nos permitiria fazer algo que nós queremos fazer em sentido inverso, que é o estabelecimento de escalões mínimos diferenciados. A fórmula mais fácil de fazer isto, há várias fórmulas, há quem entenda que, passado algum tempo de exercício de profissão, as pessoas poderiam ser colocadas oficiosamente num determinado escalão e, se nada dissessem, ficariam nesse escalão. São sistemas que são utilizados lá fora. A outra nossa perspectiva era, com determinado tempo de exercício de profissão, por exemplo, ao fim de 15 anos, em vez de ser o 5º escalão, o mínimo, poder ser o 6º ou o 7º, por exemplo, e aos 25 poder ser o 8º ou o 9º. Mas isso sempre complementado com esta acomodação, com essa cláusula de salvaguarda, porque ainda que já tivesse esse tempo de exercício, se os seus rendimentos não permitissem estar nesse, também poderiam vir Temos abaixo. Temos alguma ideia de quando poderemos ter novidades sobre essa situação? É assim, eu estou a insistir dramaticamente com a AT. Se a AT não nos facultar essa informação, teremos de ver qual é a solução que vamos arranjar. Evidentemente, quando fomos, já fomos recebidos pelo Ministério da Justiça do atual Governo, em que solicitámos a sua intervenção junto dos colegas das Finanças para que seja facilitada esta informação, que primeiro será absolutamente confidencial, a CEPAS não vai publicitar o que quer que seja a esse nível, e que é absolutamente essencial para nós fazermos isso. Estamos à espera de reunir com o Ministério do Trabalho, assim que isso aconteça vamos insistir também. O que é que lhe posso dizer? O que lhe posso dizer é que me vou empenhar, e a minha direção vai empenhar-se a fundo para ver se conseguimos que estas medidas possam ser introduzidas ainda ou seja, para entrar em vigor em 1 de janeiro de 25. E isto tem uma outra implicação da máxima relevância, é que evitaria termos de estar a falar no final do ano em fatores de correção, não é? Como se compreende, porque isso tornar-se-ia inócuo.
Diga-me o seguinte, relativamente à participação das sociedades profissionais e às suas contribuições, qual é que é a vossa ideia sobre esse tema? A nossa ideia é que as sociedades profissionais possam contribuir para a SEPAS. Em que termos? Esta matéria surgiu durante a campanha para as eleições e, evidentemente, em vários contactos que fiz com diversas sociedades profissionais, porventura as maiores, foi bem recebida a ideia. Não houve nenhum... O maior problema das sociedades profissionais tem a ver com o facto do regime fiscal, da transparência, da possibilidade de determinado tipo de encargos serem considerados custos. Eu acho que este não deixaria nunca de ser considerado um custo, evidentemente, e, portanto, foi bem recebido. Outra dúvida que se levantava e que na altura também foi colocada em termos de análise conjunta tinha a ver com o facto de essas contribuições poderem reverter diretamente para os seus colaboradores ou poderem reverter para o regime genericamente considerado. A generalidade das sociedades de advogados pretendeu que fosse para o regime genericamente considerado, o que nos viria, digamos, facilitar a tal assistência. Uma folga. Assistência, não é? Não tanto em termos de previdência, mas em termos de assistência. É matéria também, é outra das medidas em que estamos a trabalhar de forma consistente. A questão da parentalidade, da alteração dos benefícios, essa questão da contribuição das sociedades profissionais, a questão da cláusula da salvaguarda e dos escalões mínimos diferenciados. Um outro, temos muita atenção aos jovens advogados. Quer dizer, estar a dizer isto não significa nada porque é fácil de dizer e que toda a gente diz, quer dizer, os jovens são o futuro, toda a gente sabe isso, não é? É evidente que são, claro. É evidente que são, aparentemente já terá nascido a pessoa que tem uma expectativa de vida de 150 anos, mas quer dizer, mas a verdade é que os jovens que nós temos hoje são o futuro e, portanto, havia uma separação entre a SEPAS e a ANJAP, que era uma coisa que a mim me fazia uma confusão enorme. E durante a campanha eu meti-me no carro e fui conversar com a doutora Sandra Fernandes a Coimbra. Foi uma conversa de 2 horas maravilhosa, interessantíssima e, portanto, não podemos também olvidar que uma das outras medidas que será das primeiras tem a ver com os jovens advogados. Nós gostaríamos, a propósito dos jovens advogados, de introduzir uma maior progressividade. Quando se passa do 4º para o 5º escalão, na realidade, o montante dobra. E isso tem um impacto muito significativo, segundo nos foi dito pela ANJAP. E nós pretendemos introduzir pelo menos um. Não sei se poderemos fazer mais que um, nem tanto tempo quanto a doutora Sandra gostaria, mas vamos introduzir medidas nesse sentido para que a progressividade seja mais suave. Gostaríamos de conseguir convencer o Governo, que é uma luta que vai ser muito difícil, porque aplicar-se só aos advogados solicitadores e agentes de execução e não à generalidade dos cidadãos pode ser complicado, mas quem está no regime simplificado de IRS tem muita dificuldade, só em determinados casos, mas são muito excepcionais, praticamente não se aplicam, de descontar como custo as contribuições para a Segurança Social. E nós achamos que, de facto, os jovens que na generalidade estão nesse regime, deviam poder fazer isso e gostaríamos também de fazer isso. Para já não falar numa outra coisa que gostaríamos de ter, é que para se estar na direção da SEPAS tem que se ter 10 anos de pagamento de contribuições. E eu gostaria que houvesse uma exceção para permitir que um jovem, ainda que não tivesse os 10 anos, pudesse integrar a direção da SEPAS, porque por muito que eu queira, eu não consigo ter a sensibilidade e o conhecimento de tudo aquilo que os preocupa, não é? Claro. E, portanto, também gostaríamos de fazer isso. Perdi-me um bocado na pergunta, mas não, eu agora, falo na SEPAS não, eu agora passaria então ao que há pouco quase iríamos falando, que é a questão da cobrança coerciva, do incumprimento. Sim. Eu gostava de ouvir, nós todos os advogados acabaram por ler os diversos comunicados que foram saindo sobre a temática, quer da SEPAS, quer do Conselho Geral, e eu queria que nos explicasse exatamente, primeiro, o grau de incumprimento em termos de percentagem, neste momento, que pelo que eu li, é qualquer coisa como 21%. Corrija-me se estiver enganado, eu li isso há algures. Terá lido muito bem. Qual é o peso que
tem em termos de valor esses 21% que não pagam as contribuições? Qual é o valor de que estamos aqui a falar, por exemplo? Vamos ver. Primeiro, questão de princípio. Era inconcebível que a SEPAS, enquanto agente na vida nacional, não tivesse possibilidade de executar os seus créditos, não é? Era a única entidade, aparentemente, que não tinha essa possibilidade. Em violação, aliás, do Código de Processo Civil, toda a gente diz que todas as pessoas que invocam direito têm direito à ação. E, portanto, isso era completamente insustentável, estava completamente fora de questão. Até porque permitia que alguns beneficiários, eu não tenho números, mas se calhar alguns com algum significado, pudessem ter a este respeito uma perspectiva que era a seguinte: não, eu não pago. Não me obrigam a pagar porque não me podem executar. Eu vou ver se vivo até a idade da reforma e se chegar à idade da reforma pago. É simples. Não é realizável, não é praticável, não é? E quando em fins de 2015 se iniciaram as execuções, na altura, através dos tribunais cíveis como tribunais subsidiários, porque a AT foi contactada no sentido de ser a AT a promover as execuções com base numa norma que remetia às certidões de dívida da SEPAS para o Código de Processo Tributário, mas foi entendido que foi pedido um parecer, foi entendido que a AT não tinha base legal para fazer isso, foi entendido que a própria Segurança Social não tinha condições para fazer isso, fomos para os tribunais cíveis e imediatamente assim que anunciámos apareceu um colega a pagar 125 mil euros para resolver a situação. Portanto, não é só uma questão de dificuldade, e eu diria até nem principalmente. Bom, dito isto, o incumprimento tem de ser analisado numa perspectiva dinâmica. Que há aquilo a que nós chamamos de incumprimento do ano, até do mês. Maio deste ano, por exemplo, foi um mês em que houve uma taxa de cumprimento de 79, qualquer coisa por cento, portanto, aos tais 21% de incumprimento, foi a segunda melhor dos últimos 15 anos, ou qualquer coisa assim. Acontece que, em geral, independentemente da questão das execuções, não tem nada a ver com isso, já em geral acontecia que, num período de 5 a 10 anos, esta taxa de incumprimento reduzia e ficava mais ou menos estabilizada na casa dos 10%. Ou seja, havia essa recuperação. Aliás, nós recuperamos, por exemplo, só reportando-nos aos últimos 5 anos, anualmente, uma média de 8 milhões e 500 mil euros de dívida atrasada. E, portanto, isso é consistente. Cumprimento voluntário? Sim, é consistente, vem acontecendo ao longo dos anos. E, portanto, este é, de facto, estes 10% ao fim de 5 a 10 anos é aquilo que verdadeiramente acontece. Bom, neste momento, a dívida em si anda na casa entre os 155 milhões e os 160 milhões, sendo que deste valor pode ser objeto de prescrição um valor que anda na casa talvez dos 60 a 70 milhões. Bom, nos trabalhos todos que tivemos ao longo destes últimos 4 anos com a Segurança Social, ficou claro que a SEPAS deveria fazer algo que não era a sua intenção fazer anteriormente e que não fazia anteriormente, que é a declaração oficiosa da prescrição. Precisamente como há muitos colegas com essa ideia, de esperar a ver se vive até a idade da reforma, eles seriam prejudicados, de algum modo, se fosse declarado oficiosamente a prescrição. Portanto, isso não acontecia. Nós passámos a declarar oficiosamente a prescrição com a possibilidade de, no prazo de 1 ano, podermos revogar essa decisão se o beneficiário quisesse pagar. Parece-nos a solução mais adequada e temos andado a fazer isso. E, por via disso, de facto, o valor da dívida vai reduzir. E se passar esse ano, ele já não pode cumprir? Já não pode. Não aceitam? Quer dizer, já não pode pagar aquilo que está atrasado, a prescrição tornou-se definitiva. Mas, quer dizer, o cumprir, esta revogação não implica o pagamento imediato, como é evidente. Toda a gente sabe que desde 2015 a SEPAS celebra acordos de pagamentos que são internos. E também seriam possíveis para essas dívidas prescritas ou não? Não, para todas. Se fosse declarada a prescrição, seria necessário que no prazo de 1 ano, são todos notificados, evidentemente, não é? Ia ser feita uma notificação a dizer que a direção deliberou isso
E os beneficiários têm o prazo de 1 ano para dizer se querem que o que eu pergunto é assim, a decisão seja revogada ou não. Sim. Se não for revogada, cristalizou. A partir daí já não há volta atrás. Não. É 1 ano e ponto final. Pronto, era só isso. Bom, mas podendo celebrar um acordo para ir liquidando a dívida, evidentemente não era preciso pagar de uma só forma. Bom, ao fim de 4 anos de trabalho exaustivo, é claro que na altura da pandemia, com maior dificuldade, porque os serviços da Segurança Social foram muito pressionados com todos os apoios que prestaram, chegámos finalmente a poder começar com as execuções. E começaram agora em junho. Mas é bom que se entenda aqui uma coisa que eventualmente as pessoas não têm a noção, que é o seguinte, quer dizer, nós não estamos a executar à maluca, não estamos a mandar tudo para execução, só para executar. Aliás, a nossa ideia era poder executar e não executar ninguém. Vamos lá ver, sejamos claros, a primeira medida que tomamos foi aumentar o número de prestações. Havia a possibilidade de celebrar os acordos com 150 prestações, e eu devo dizer, este prazo foi um pouco associado ao da Segurança Social, mas com uma diferença absolutamente substancial, sem garantia. Não é? A partir de 5.000 euros na Segurança Social, ou se presta garantia ou não há acordo. Bom, sim. E portanto, nós achámos que podíamos de imediato ir aos 180, e devo dizer que na nossa cabeça vai a possibilidade de ainda poder aumentar este prazo. Temos que fazer determinado tipo de contas para saber se isso poderá abranger todos em geral ou se tem sentido que haja aqui uma referência à idade da reforma, porque aquilo que nós queremos é que todos os que possam ir liquidando a sua dívida atrasada, na altura em que tenham direito a requerer a reforma, possam fazer. Até porque a nossa é aos 65 anos e nós queremos mantê-la aí, está a ver? Mas admito que se possa ir um pouco mais além ainda. Uma vez mais, temos que ser justos. Nós estávamos a pensar nisto, mas fomos ajudados e alertados pela ANJAP, que nos contactaram a dizer: os jovens têm aqui uma certa dificuldade, eles são jovens, 12 anos e meio para pagar 150 prestações, se calhar podiam ir um pouco mais além, e nós, que já estávamos de facto a debater essa matéria, fomos ao encontro disso e fomos às 180, mas admitimos ainda poder ir um pouco mais além. Mas queria dizer-lhe o seguinte: a celebração desses acordos levanta naturalmente um problema. Eu tenho consciência disso, a direção tem consciência disso, que é, ao mesmo tempo que se tem de pagar as prestações da dívida atrasada, tem que se ir pagando as contribuições vincendas. E isto pode gerar aqui um valor que, de facto, possa ser difícil de ser suportado. Nós tínhamos e celebrámos um protocolo com o Milênio BCP numas condições que na altura, em 2017, eram muito boas. Entretanto, houve algumas alterações da lei, por um lado, e fundamentalmente, o pior de tudo, o aumento da taxa de juro, que tornou, desfasado esse protocolo que nós estamos a tentar renegociar nesta fase. Já reunimos com eles, já recebemos propostas, estamos a analisar, a ver aquilo que conseguimos. Mas admitimos isso. Há beneficiários que nos colocam a sua situação pessoal e cada situação de um deles chegam ao meu conhecimento e eu sou incapaz de olhar para aquelas situações e não reagir. E aquilo que faço e aquilo que os meus colegas fazem é pegar no telefone e falar com as pessoas. E tenho resolvido situações dessas mais dramáticas em que as pessoas dizem: mas eu não tenho condições de fazer isso, quer dizer, eu vou celebrar um acordo e vou incumprir daqui a 2 ou 3 meses. Sim. Vamos analisar, vamos ver o que é que poderemos fazer e vamos fazer isso. E temos conseguido fazer, e iremos fazer até ao limite. Perguntar-me-á, mas então não começaram as execuções? Começaram, sim senhora, começaram em junho, começaram as execuções, e já houve vários casos que foram, evidentemente, os casos que foram inicialmente são aqueles muito mais elevados, não é? Em que, surpreendentemente, há beneficiários que se mantêm em escalões elevadíssimos. Se calhar é porque não pagam, não é? Quer dizer, não se percebe como é que a pessoa ou tem capacidade para pagar e decide manter-se nisso, ou se não tem, quer dizer, era aquilo que se compreenderia que baixassem de escalão e que porventura pudessem pagar esse escalão mais baixo.
Não sabemos. Vamos ver, e vamos ver qual vai ser a reação às execuções, sendo certo que, como lhe disse, tomáramos nós não ter de executar ninguém. E diga-me uma coisa, como olha para este apoio do Conselho Geral aos incumpridores? João, para ser sincero, eu não percebi que apoio é esse e, portanto, não olho. Não olha? Não olho. A Ordem dos Advogados poderá prestar todo o apoio que entender, a quem entender. Eu posso ter posição como advogado, mas como Presidente da CEPAS não tenho. E, portanto, todo o apoio que puderem fazer e que quiserem fazer, naturalmente farão. Eu não sei exatamente em que é que isso consiste. Veremos, não é? Se e quando aparecerem oposições às execuções, veremos se... Ainda não apareceram? Não, porque é muito curto, não é? É curto. Nós enviamos as participações, a Segurança Social depois faz a citação, por carta registrada com aviso de recepção, e depois há um prazo de 20 dias para as pessoas. E partindo do princípio que são advogados ou solicitadores, a minha expectativa é que seja no último dia que eles se pronunciem. Não sei porquê, mas é essa a expectativa. Nós já estamos na reta final, mas ainda há aqui 2 ou 3 temas que eu acho que é importante falarmos. Um deles... E podemos sempre falar novamente, está bem? Sim, claro. Porque isto é inesgotável. Claro, não tenho a mais pequena dúvida, há sempre tema. Mas há 2 temas que andam mais ou menos ligados. Um é a liberdade de opção que foi referendada, e se calhar falávamos em conjunto com essa liberdade, entre a liberdade de opção e o que a comissão que foi criada pelo anterior governo, que também gostava de ouvir dizer-nos como é que isso está, como é que olha para as 2 realidades, quer a liberdade de opção, quer a questão da comissão que foi criada pelo anterior governo. O que é que acha? É um caminho para a integração? O que é que estamos a falar? Porque há muita confusão sobre o que realmente acontece nessa comissão. Bom, eu não gosto de ser eu a publicitar aquilo que falo com os membros do Governo. A comissão é uma comissão criada pelo Governo, no quadro do Governo. O Governo, se entender, dirá aquilo que tem a dizer, mas acho que é mais ou menos público que a comissão que foi criada pelo antigo Governo e que foi publicada em Diário da República na véspera da demissão do Dr. António Costa, teve 2 reuniões que eu entendi como preparatórias, mas não chegou a ser concluído sequer o naipe de elementos que constituiriam a comissão. Enfim, o novo governo irá, a esse respeito, providenciar alguma coisa de concreto. Pode passar por considerar aquela comissão finda e partir para uma nova comissão. Qual é a questão que se coloca? Primeiro, sim, a integração nessa comissão, na recomendação, é um dos aspectos que está colocado em cima da mesa. Outros aspectos haverá, porventura até a livre opção, não se fala expressamente, mas fala-se noutras modalidades. Aquilo que a CEPAS gostaria é que estivesse também expresso, só para que dúvidas não houvesse, a manutenção da CEPAS com o atual paradigma e determinadas novas medidas, não é? E espero que isso possa vir a aparecer, escrito, expresso, clarificado. Qual é a questão? A direção da CEPAS está disponível para falar sobre a CEPAS, sobre discutir a temática da CEPAS em qualquer lado. Se me pergunta a mim pessoalmente, eu gostaria de não ter essa comissão a trabalhar agora para poder implementar as minhas medidas, mas eu vou dar prioridade às minhas medidas em qualquer circunstância porque me parece muito mais relevante. Agora, qual foi a recomendação que foi feita ao Governo? Já agora, era bom olhar para lá. E aquela recomendação diz o seguinte: ser elaborada uma auditoria prévia através de uma entidade independente. E depois a constituição de uma comissão. Apesar de tudo, faz algum sentido. Faz algum sentido. Porquê? Saber o estado das coisas. Saber o estado das coisas. E não me parece que seja muito difícil assim, porque se há estado das coisas que é possível saber é da CEPAS. Basta pegar nos relatórios de contas, nos estudos atuariais, e é possível fazer isso. Mas aquilo levanta um problema, que é um problema que não é tão inócuo quanto isso, pelo contrário. Vamos admitir que há integração da CEPAS na Segurança Social.
nós temos, na SEPAS, pensões em pagamento. Isso tem uma determinada contingência, que as contas serão feitas nessa auditoria, mas a ideia que existe é que pode estar ali envolvido um valor de 1.800 milhões de euros. Se nós entregarmos o nosso património ao Estado, estaremos a falar neste momento, esperamos que todos os anos agora vá aumentando, houve aqui um ano complicado que foi o ano de 22, mas podemos estar a falar da volta de 600 milhões, o que significa um déficit de 1.200 milhões. Um terço, é um terço. Sim. Mas temos pensões em formação, não é? Todos aqueles que andam a contribuir agora e cujas contribuições são utilizadas para pagar as pensões que estão em pagamento. Bom, essas pensões em formação também têm uma contingência, porque sendo transferidas para o Estado e não havendo património que os cubra, têm uma contingência. Essa contingência, a ideia que existe é que anda à volta de 6 mil milhões, o que significa que estaríamos a falar de um déficit de 7.200 milhões de euros. Só falta mesmo deixar claro que isso tem que ser levado às contas do Estado do ano em que a integração acontecer. E vamos ver se há alguma razão que justifique o Estado ter um encaixe negativo desse valor nas contas do Estado, em função de quê? Qual é a mais-valia? O que é que verdadeiramente justificaria que isso acontecesse? Eu entendo que nada, até porque acho que com as medidas que nós iremos implementar, e Deus queira que as consigamos fazer, porque, como sabe, isto tem que ir ao Conselho Geral, e depois é que é levado ao Governo. Se o Conselho Geral não der para ser favorável, cria aqui um problema que teremos de ver se pode ser ultrapassado e como. Mas, portanto, eu acho que com essas medidas nós ficaríamos com um regime muito melhor. Já agora, ao lado dessas situações que referiu, como é que seria a situação dos tais 21% de incumpridores se houvesse uma integração? Bom, a haver integração, haveria cessão de créditos para o Estado, não é? Iriam ser executados pelo Estado, então? Iriam ser executados pelo Estado em nome próprio, além de outras implicações. Uma delas imediata era na SAD, não é? Os advogados que prestam apoio judiciário e que recebem do Estado, se tivessem dívida, não iam poder receber. Quer dizer, estariam excluídos, digo eu, em condições normais. Não é? Tudo isso são temas, aliás, para debater. Sim, mas não é? peço desculpa pela interrupção. Não, mas é isso mesmo. Bom, e portanto nós esperamos que, a propósito da Comissão, que seja feita previamente a auditoria e que depois seja então constituída uma Comissão que vá debater estes temas. E debater os temas de uma forma aberta e abrangente. E depois chegar-se a alguma conclusão, a não ser que a auditoria aponte para um resultado que aconselha o Governo se quer nem constituir claro. A Comissão, não sei, mas isso já são outras questões. Agora, deixando um pouco de lado para já a questão da integração, porque a integração pura e dura, o que faria era, de facto, é tudo integrado, e depois o que é que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é o Governo decidir como é que vai tratar esses beneficiários que foram integrados. Foi o que fez, por exemplo, com os bancários, não é? Que andam a reclamar muito ultimamente. Que andam a reclamar assim como os advogados solicitadores e agentes de execução irão reclamar. Só que nessa altura reclamam contra a parede, não é? Quer dizer, agora podem ainda falar com a SEPAS, depois reclamam contra a parede. Mas isso é outro problema, isso cada um tomará a sua opção. Agora, deixe-me só dizer, muito mais importante que isso, é o tema da livre opção. João, eu não estou completamente de acordo consigo na forma como colocou a questão da livre opção. Porquê? Primeiro, você diz, e muito bem, que para poder haver uma livre opção, é preciso que as pessoas saibam exatamente do que é que estão a falar. O que é que aconteceria se houvesse elementos que estão na SEPAS que fossem para a Segurança Social. E aquilo que eu digo é o seguinte: bom, para eu poder votar num referendo, eu devia conhecer isso previamente. Ao contrário daquilo que você está a dizer, foi feito um referendo que deve ser cumprido, agora vamos esclarecer as pessoas, eu acho o contrário. Eu acho que as pessoas deviam estar previamente esclarecidas e depois decidir. Mas é um pormenor, O que é que eu não posso ignorar? Eu não posso ignorar que a Assembleia da República, em 2 legislaturas, recusou a livre opção. E isso tem que ter um significado. Dir-me-ão, bom, mas não significa que não se possa continuar a levar às Assembleias da República que foram existindo ao longo dos anos até que alguma diga que sim. Está bem, é uma ideia, é uma teoria. Mas se calhar
a determinada altura justificar-se-á voltar a ouvir as classes. Digo eu, não sei qual é o período de tempo para esse efeito, serão 3 anos, serão 5, serão 10, o que for. Mais do que isso, a SPAS, o universo da SPAS, não está só em advogados, solicitadores e agentes de execução. Não está. É maior. Tem mais cerca de 6.000 pessoas que não foram ouvidas nem de um lado nem do outro. Dir-me-ão, bom, mas essas não são as mais relevantes. Não são as mais relevantes, mas não podem ser esquecidas. Portanto, de algum modo temos de ver se elas não merecem também dizer alguma coisa a esse respeito. Depois, a propósito dos esclarecimentos, sim, há muitos esclarecimentos a fazer. Vamos alterar o artigo do Estatuto da Ordem dos Advogados, que diz que a previdência é assegurada pela SPAS. Bom, não é suficiente. É preciso alterar uma série de outras coisas. Mas se alterarmos isso, o que é que acontece? Aplica-se só para o futuro? Ou aplica-se a todos? É que se aplicar só para o futuro é uma coisa assim, quem decidir vai para a Segurança Social, começa a fazer lá a sua carreira contributiva e as coisas seguiriam normalmente nesse sentido. Se se aplicar a todos, bom, já levanta aqui um pequeno problema, porque aqueles que forem para a Segurança Social não vão levar atrás dele a sua carreira contributiva. Vão iniciar uma nova carreira contributiva na Segurança Social? Nunca ninguém falou nisso. Aliás, deixe-me dizer, nunca ninguém fez nenhum estudo sobre isto, não é? Uhum. E, portanto, estamos a falar em teoria. Mas essa é outra questão importante. Sim, há muitas questões. Não é? Será que... Bom, e se começar lá uma nova carreira, então se calhar a dívida mantém-se na SPAS e a SPAS terá a obrigação de pagar, relativamente àqueles que forem para a Segurança Social, uma pensão com base nos descontos que fizeram. E depois haveria uma espécie de pensão unificada, por exemplo. Por exemplo, ou complementar, o que for. Mas então, e aqueles que não tiverem prazo de garantia, o que é que acontece? Têm que depois continuar a contribuir também para a SPAS para ter o prazo de garantia. Também não está pensado, nem está refletido. Quer dizer, nós poderíamos levar ainda a outras situações. A verdade é esta. Deputados da Assembleia da República disseram-lhe assim, diretamente em mesas em que estiveram consigo, o seguinte: não, a livre opção não é viável. Se nós decidirmos, indo ao encontro daquilo que os advogados manifestaram, a livre opção, acho que o termo foi este, no minuto seguinte decidíamos a integração. Uma coisa deste género. Eu ouvi, não pude participar porque não havia acesso a perguntas, mas ouvi. E estamos a falar da doutora Joana Sá Pereira, uma jovem deputada, portanto, se calhar vai-se manter muitos anos lá, portanto, também é bom que seja esclarecido, de facto, se a livre opção é possível ou não é possível, porque senão estamos aqui a fazer o quê? A enganar as pessoas? A tentar sugerir-lhes algo que nunca na vida irá acontecer? Há quem defenda que a livre opção é possível, porque já aconteceu noutros países. É preciso perceber o que é que aconteceu noutros países, e o país de que se fala é a Espanha. É preciso perceber bem aquilo que aconteceu, as circunstâncias em que foi feito e saber se em Portugal haveria essas circunstâncias, sendo que a mutualidade em Madrid evoluiu para uma capitalização inicialmente coletiva, agora individual. E, portanto, cada um coloca lá aquilo que depois irá dar lugar à sua pensão de reforma, e isto tem variadíssimas consequências, relativamente às quais nós poderemos conversar mais aprofundadamente noutra altura, se for caso disso, mas que dificilmente é compactuável com o que existe em Portugal. Até porque a mutualidade é gerida por um atuário, não é por um advogado. Sim, não é? Claro. A mutualidade tem companhia de seguros. Diferentemente do que se diz a SPAS, que não é uma agência de seguros, nesses casos, ela própria tem uma companhia de seguros. E, portanto, levanta outros problemas. É assim, sinceramente, com aquelas medidas que genericamente referi, e porventura haverá mais uma ou outra, eu acho que nós teríamos um regime na SPAS que seria um regime muito bem aceite, que resolveria os problemas mais candentes que são colocados à SPAS e que permitiria que a SPAS se mantivesse. Grande questão que se coloca e que me tem colocado, aliás, devo dizer-lhe, e sejamos claros, ultimamente eu não tenho falado tanto assim com a senhora bastonária, mas anteriormente falava, não é? Desde que houve aquele Conselho Geral sobre o fator de correção,
as coisas ficaram um bocado mais complicadas, mas, enfim, acho que isso também vai ser ultrapassado e nós voltaremos a conversar, porque assim, eu tenho muito interesse sempre a conversar com a senhora bastonária. Para já, é a bastonária dos advogados, é a minha bastonária. Depois, gosto sempre de ouvir tudo aquilo que todas as pessoas que são relevantes no setor têm a dizer, porque diferentemente do que se pode pensar, eu gosto de refletir sobre isto. Eu não tenho ideias pré-concebidas que quero levar até às últimas consequências. Não, como já tive a oportunidade de lhe dizer, aquilo que eu tenho é um programa. E esse programa, até 31 de dezembro de 2025, será muito difícil eu abdicar dele. Porque foram essas pessoas que votaram em mim e que votaram em mim não por ser eu, naturalmente, é por ser aquele programa. Eu não sou ninguém. E, portanto, até lá vamos fazer isso. Depois disso, estou a refletir, gosto de refletir, tenho assistido a apresentações, a debates interessantíssimos, ainda agora estive num da BBVA, em que estiveram lá 4 sábios sobre a matéria a falar e que, na realidade, colocam questões muito interessantes, mas é assim, basicamente, o que é que estamos a falar? E esquecendo a tal história da capacidade contributiva, não por via disso, mas devem os advogados, solicitadores e agentes de execução contribuir para a SEPAS com base nos seus rendimentos ou não? A pergunta que eu faço é porquê? Porquê é que deveria ser assim? Qual é o problema de ser como é? Eu, se puder escolher um escalão contributivo, se perspectivar a minha reforma com base nos descontos que vou fazer, se puder depois complementar isso com outras coisas que queira, as mais diversificadas que forem, porquê é que não posso fazer? Porquê? Mas se as pessoas contribuírem de acordo com os seus rendimentos, haverá muitos que vão contribuir com muito mais e a SEPAS vai ter muito mais dinheiro, está bem, mas quer dizer, eu não posso fazer a conta e parar aí. Eu tenho que ter a noção que depois lhes vou pagar uma pensão de reforma muito superior. E, portanto, esse enquadramento, esse cálculo, esse estudo de impacto tem que ser feito. E a direção irá fazer. Porque nós não tapamos os ouvidos, não somos como a justiça, tapar os olhos, os ouvidos. Diga-me só uma coisa. Queremos refletir sobre as coisas. Exato. E é mesmo, estamos mesmo na reta final, mas eu não podia deixar de lhe perguntar 2 coisas. A primeira teme o impacto das alterações ao Estatuto na SEPAS ou acha que não vai ter impacto? As últimas alterações ao Estatuto pelo anterior Governo? Bom, impacto terá. Qualquer impacto há de ter, sim, há de ter. Estamos um bocado na expectativa de perceber exatamente aquilo que vai ser concretizado, até porque temos a noção que se está a tentar reverter uma série de medidas. Aquilo que nós admitimos é que teremos dentro da SEPAS meios de ultrapassar as dificuldades que nos sejam criadas por essas situações. E a última pergunta não podia deixar de lhe fazer, que falou-se muito sobre a aquisição de um imóvel que vai ser feita pelo Conselho Geral e que a responsabilidade, e aqui a responsabilidade é entre aspas, seria da SEPAS porque teria feito, salvo erro o termo, foi mesmo oposição a uma renovação de um arrendamento que teria. O que é que aconteceu realmente aqui? Porque, de facto, é algo que nos preocupa a todos enquanto advogados, considerando que estamos a falar de um encargo de 15 anos. Primeiro, não me quero envolver muito... Mas não me quero envolver muito nessa questão, até porque, por razões que eu, aliás, neste momento já nem me recordo, não consegui estar presente na Assembleia Geral onde isso acabou por ser abordado, e custa-me um pouco dar nota de contactos diretos que tenho com a senhora bastonária. Mas o que lhe posso dizer, em termos muito genéricos, é o seguinte: não, isso não é verdade. De todo. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A Ordem dos Advogados é arrendatária de um pequeno prédio adjacente à sede da SEPAS e da Ordem dos Advogados, lá no Palácio, na Rua de São Domingos. Só para as pessoas saberem, fica mesmo atrás do edifício, daquele grande que toda a gente conhece. Sim, mesmo. Está encostado mesmo. Sim. Bom, e a determinada altura, esse edifício era para ser o museu da SEPAS. Ora, nós entendemos que aquele edifício poderia dar alguma rentabilidade, que é aquilo que um dos temas que sempre nos motiva. Retirámos as partes mais relevantes daquilo que lá estava no museu e pusemos na sala em que os nossos funcionários recebem os nossos beneficiários.
E libertámos aquele espaço, foi arrendado à Ordem dos Advogados com uma renda na altura acordada. Vou falar de cabeça, mas qualquer coisa à volta de 2.700 euros, que tem sido atualizada, nem sei exatamente qual é o valor em que está, se chega a 2.800, se passa um bocado, o que for. Bom, nós temos um departamento de património na SEPAS, aliás, como sabe, porque este edifício também pertence à SEPAS, e, entre outras análises, para além das atualizações anuais, e tal, entre outras análises, a determinada altura o Departamento de Informática entendeu que o valor de mercado daquele imóvel era superior, estamos a falar talvez de um valor à volta de 3.500 euros, que o que resultaria, até nem sei se era superior a isso, até seria superior a isso talvez, o que resultaria do valor que estava contabilizado, aferindo a renda, poderia apontar para 3.500 ou 3.400, qualquer coisa à volta disto, eu não tenho os números absolutamente seguros, até porque não tenho essa área, há um elemento da direção que tem o pelouro do património, e nesse pressuposto ia enviar uma comunicação à Ordem dos Advogados a suscitar a revisão da renda. E, por acaso, chegou ao meu conhecimento, acho que numa reunião de direção, podia não ter chegado. Bom, eu assim que soube isso, disse, não, desculpem lá, não mandam carta nenhuma. Eu vou falar com a senhora bastonária, mas que é isso de mandar uma carta para a Ordem dos Advogados assim, sem eu falar com a senhora bastonária? Não se manda. E aquilo que aconteceu é que eu falei com a senhora bastonária, coloquei-lhe a questão, expliquei-lhe isto e disse-lhe, vejam lá, se calhar se chegássemos aí a uma base um bocado inferior, agora é que já não vou mesmo falar em números para evitar claro, coisas, mas eu percebo, inferior a estes números que eu lhe disse. Sendo certo que, mesmo que isso não seja possível, diga-me, que estou aqui para resolver o problema com a Ordem dos Advogados, porque evidentemente a Ordem é a nossa Ordem, não é? Eu sou advogado também, e nós olhamos para a Ordem dos Advogados de uma forma diferente que olhamos para qualquer outra arrendatária, assim como olhamos para o Conselho Regional de Lisboa, diferente de qualquer outra arrendatária. Ainda que às vezes as coisas passem ao lado e que os serviços entendam que são coisas minudiências e que podem ser tratadas assim. Eu gostaria sempre de ter conhecimento disso, mas também percebo que os serviços têm que funcionar. E então o que aconteceu é que nunca mais nos foi dito nada. Perante este contacto, não foi dito nada. E os serviços, a determinada altura, não é? Quando passou um mês ou 2 meses ou qualquer coisa, mandou uma comunicação para a Ordem dos Advogados, mas, quer dizer, não foi, tanto quanto julgo saber, nem a opor-se à renovação, porventura terá havido atualização da renda normal, por acaso agora que fala nisso, vou ter curiosidade para ir reapanhar, mas quer dizer, não, a SEPAS nunca se oporia à renovação do contrato de arrendamento com a Ordem dos Advogados, sem isso chegar ao meu conhecimento, e chegando ao meu conhecimento, garanto-lhe que não aconteceria. Portanto, foi uma decisão completamente autónoma da Ordem dos Advogados. Tenho só pena que, para uma decisão que é deles, tenham que se justificar com a SEPAS. Isso não tem sentido. Muito obrigado, foi um gosto. Tenho a certeza que voltaremos a falar deste tema. Disponha quando quiser, sempre que quiser. Eu tenho um pequeno problema que, de facto, apaixonei-me pela SEPAS, não sei bem como, não fazia parte aqui há uns 15 anos atrás, mas de facto é uma matéria interessantíssima, e a partir do momento em que diz respeito à situação pessoal de advogados, solicitadores e agentes de execução, é um tema que me preocupa, que me motiva e pelo qual eu quero fazer o melhor. E já agora, só mesmo para terminar, dizer que em fevereiro deste ano a SEPAS atingiu um número simbólico de 40 mil contribuintes ativos na SEPAS. O que significa que tem estado a evoluir, tem estado a aumentar. E o incumprimento não aumenta, apesar desse... Não. Bom, o que é curioso é que o incumprimento nunca aumentou, nem em tempos de guerra, nem em tempos de pandemia, nem em tempos daquilo a que se chama aumentos enormes do montantes da contribuição. Nunca aconteceu isso. Tem-se mantido de uma forma consistente. E aquilo que eu gostaria é que, a partir do momento em que seja possível executar, mesmo sem executar, isso fosse reduzido àquilo que existirá sempre. Residual. Exatamente. Muito obrigado. Foi um gosto. Eu é que agradeço uma vez mais. Esperemos voltar a falar e seguramente voltaremos, até porque este é um tema que nos interessa a todos. Muito bem. Espero que este episódio tenha contribuído para lançar luz sobre algumas destas questões.
Vamos continuar a estar aqui a esclarecer o futuro da Previdência dos advogados com outros oradores e esperamos contar convosco e, de facto, esperamos contribuir para que fiquemos todos melhor esclarecidos em relação ao que deve ser o nosso futuro previdenciário. Até ao próximo episódio. Muito bom dia. Muito obrigado, Vítor.